Existem hoje mais de 20 milhões de pessoas exploradas pelo tráfico no mundo. Traficados para prostituição, adoção ilegal e trabalho escravo. E você? Vai continuar em silêncio? Diga não ao tráfico humano. Acesse cfcnbb.org.br e participe. Fraternidade e Tráfico Humano. A campanha da Fraternidade 2014 da CNBB. Este é um programa especial produzido pela FAI Centro Universitário sobre a campanha da Fraternidade 2014. Fraternidade e Tráfico Humano. Hoje nós vamos conversar sobre exploração sexual com o professor Osmar Ponquerolli. Ele é filósofo, possui graduação em Direito, Teologia, História e Sociologia. Também é mestre e doutor em Engenharia de Produção. Desenvolve pesquisas ainda nos temas de capital humano, responsabilidade social, sustentabilidade, gestão e inovação. Como vai, professor? Tudo bom? Tudo bem, Cátia, tudo bem. Então, vamos conversar um pouco sobre exploração sexual, uma das formas do tráfico humano. Professor, quais são as principais vítimas do tráfico humano na forma de exploração sexual? Bem, sabemos que as principais vítimas são oriundas de classes economicamente menos favorecidas. Tá? Isso é um dado pertinente e importante, não tem como negar. Porém, apresentar a pobreza como um centro gerador disso é um grande problema, é um equívoco. Né? Porque o problema, as raízes do problema, né, se encontram nas forças que permitem a existência da demanda para esse tipo de ação. Né? Que demandas são? Então, veja, não está centrada nas características das vítimas, que geralmente a maior parte dos discursos e dos textos que a gente lê centra a atenção mais nas características das vítimas. E esquece essa centralidade nessas forças que favorecem o crescimento dessa demanda. E essa demanda, ela se divide em três, podemos dividir em três partes. Né? Nós temos o traficante. Né? O traficante ele é movido pelo interesse bilionário, o milionário ou bilionário, pelo tráfico humano, e justamente a exploração sexual, que a grande parte do tráfico humano está dentro desse universo da exploração sexual. Temos também os empregadores, altamente interessados na mão de obra barata, e temos também os consumidores que vão se beneficiar do produto final. Professor, qual o perfil dos países para os quais as pessoas traficadas são levadas? Tem como delinear esse perfil? Dá para caracterizar. Né? Eu começaria afirmando o seguinte, que existe um Instituto Europeu de Controle e de Prevenção de Crime. Né? Eles revelaram nas últimas pesquisas que mais de 500 mil pessoas são levadas todos os anos para o continente europeu. 500 mil pessoas todos os anos. Tá? E é interessante que esse percentual aumentou, esse número aumentou, né, de 2006 para cá, 2006, 2008, quando praticamente o mundo entrou assim numa grande crise econômica mundial. Né? 18% a 20% de aumento do tráfico humano no continente europeu e no mundo inteiro, devido a essa situação da própria crise econômica. Né? Veja, os principais países, né, de destinos, né, estão localizados na Europa Ocidental. Destino. Então nós temos, que eu pude assim captar, né, a Espanha, a Bélgica, a Alemanha, a Holanda, a Itália, o Reino Unido, Portugal, Suíça, a Suécia, Noruega e a Dinamarca. Né? São países, né, da Europa Ocidental que são destino dessas pessoas traficadas, principalmente do tráfico da exploração sexual. Tá? Por exemplo, a maioria das mulheres traficadas, né, elas vêm do leste europeu.
né? Ela vem da Rússia, da Ucrânia, da Albânia, Kosovo, da República Tcheca e também vem da Polônia. Zonas de conflito, alguns desses, né? Justamente. São zonas de conflito que são os fatores que favorecem, que você citou no início da favorece entrevista. o tráfico humano. O Sudeste Asiático também, principalmente a Filipinas e Tailândia, né? A África, né? Gana, Nigéria, Marrocos e a América Latina, especificamente o Brasil, né? Que é um problema do tráfico de seres humanos aqui é grave, né? Colômbia, Equador e República Dominicana. Né? Então tem alguns dados interessantes no nosso país, né? Que já foram detectados assim, 441 rotas de tráfico de pessoas nesse país. Aqui, Né? no Brasil. No Brasil, só no Brasil. Né? E dessas 241 rotas, quase 70 estão localizadas no Nordeste. Né? Aí depois, todas as outras regiões do nosso país. Né? Então, veja, no âmbito internacional, nós temos aí 2,5 milhões de pessoas traficadas. Isso é um dado interessante. Né? Desses 2,5 milhões de pessoas traficadas, 43% são para exploração sexual. Né? 32% para exploração econômica e 25% para as duas, ou exploração sexual ou exploração econômica. Então, dá para perceber que a exploração sexual ela é um destino maior dentro desse universo do tráfico de pessoas. Outro dado interessante que a gente observa também nas pesquisas é a exploração sexual, né, de mulheres do leste europeu, na Europa Ocidental, da América Central e do Caribe nos Estados Unidos, né, do norte da África no Oriente Médio, né, e também do Moçambique, né, na África do Sul e também no Brasil, né, especificamente do Pará e Amapá. São explorados aonde? São explorados sexualmente no Suriname e explorados sexualmente na Guiana Francesa. Então, são dados que as pesquisas recentes mostram para a gente. Então. Professor, que desafios se impõem ao combate ao tráfico humano, né, nessa forma de exploração sexual? São diversos desafios, mas no meu ponto de vista eu vou salientar 3 desafios. O primeiro desafio é fazer de conta que esse problema não existe. Né? Esse problema é uma invenção, né, das Nações Unidas, é uma invenção dos pesquisadores, que não tem nada que fazer, é uma invenção da Igreja Católica, porque no meu país isso não existe e assim por diante. Né? Então, migrar, né, da inteligência ingênua para uma inteligência crítica é muito difícil. Aí entra o papel da educação nesse processo. Né? Um outro grande desafio é de cunho mais filosófico, né? No que diz respeito a uma pergunta muito simples, né, que requer uma resposta complexa. O que é o homem? Numa perspectiva antropológica, né, levar em consideração o ser humano em todas as suas dimensões. Né? E ter um amor incondicional ao ser humano é um grande desafio para nós. Né? Então, para a gente chegar, né, nessa realidade é muito chão. Né? A gente tem que doar praticamente toda uma existência na formação de uma nova geração, né? E todo um esforço por parte da sociedade civil organizada, diversas organizações não governamentais que atuam no Brasil e no mundo têm um papel extremamente importante, né? Inclusive grupos dentro da própria Igreja Católica, grupos organizados, né, que prestam serviço dentro desse universo, né, da exploração dos seres humanos no mundo. Né? E um outro grande desafio, né, que eu apresento é a falta de conhecimento da legislação. Né? Eu acho que é um grande desafio, né? Acompanhado a essa realidade, né, o descompromisso talvez das nossas autoridades.
Né? Veja, não tem dados, eu não tenho dados concretos, não tenho dados reais, mas se por acaso, se nós tivermos pessoas da área pública, dirigentes de nações, autoridades em diversas nações envolvidas em tráfico de pessoas, isso é uma coisa muito grave. Né? No Brasil nós temos aí em diversos estados políticos, né, que estão envolvidos com tráficos de pessoas no sentido de exploração sexual das nossas meninas. O Paraná não está imune disso, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Então é um problema sério, que é um problema ético, um problema de postura ética. Né? Então, sobre essa questão da legislação, eu só gostaria de chamar a atenção, no Brasil nós temos o decreto 5.015, 5.017, né, que ratificou a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, que é conhecido como a Convenção de Palermo, né, a famosa Convenção de Palermo, né? E também o protocolo adicional para a prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas. Né? Aí entra também a questão do tráfico de mulheres, tráfico de crianças, assim por diante. E a nossa Constituição, né, ela assegura, né, que o país cumprirá todas as orientações de acordos, né, internacionais ratificados. Né? E isso é bastante importante. Em março de 2005, após a aprovação do Congresso, né, o presidente da República sancionou mudanças no Código Penal brasileiro, né? E uma das mudanças que eu falei logo no início dessa entrevista, né, é que houve uma mudança no texto para incluir também os homens, né, entre as vítimas do tráfico. Né? Então, menções que antes eram feitas só às mulheres, também é feita ao homem. Aí nós temos diversos artigos do Código Penal, isso seria uma discussão para uma outra oportunidade, né? Que também reza sobre essa questão do tráfico. Né? Então, como eu coloquei que um dos desafios é a falta de conhecimento, né, da própria legislação, então o conhecimento da legislação para operacionalização, né, por parte também das organizações, né, das ONGs, né, das organizações não governamentais. Muitas delas se debruçam sobre essa situação, conhecem e tentam operacionalizar, mas não é a realidade total no nosso país. Então nós temos muita coisa ainda. Tem um caminho, né, longo ainda a ser percorrido longo, e amadurecido, né? E também práticas reais, práticas reais, públicas, comunidades cristãs, por exemplo, o acolhimento das pessoas que são vítimas dessa situação no nosso próprio país, no nosso próprio estado, na nossa própria sociedade, né? Ter essa perspectiva desse carisma franciscano de saber acolher essas pessoas, trabalhar na prevenção dessa realidade, né? Eu acho que é importante a gente primar pela prevenção e também ter essa sensibilidade de acolhimento, de recuperação de pessoas que passaram por esse tipo de situação. Ok. Muito obrigada pela sua participação, professor. Este foi mais um programa especial sobre o tema da campanha da Fraternidade 2014, Fraternidade e Tráfico Humano. Conversamos com o professor Osmar Ponquiroli sobre exploração sexual. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Ok. Existem hoje mais de 20 milhões de pessoas exploradas pelo tráfico no mundo. Traficados para prostituição, adoção ilegal e trabalho escravo. E você? Vai continuar em silêncio? Diga não ao tráfico humano. Acesse cfcnbb.org.br e participe. Fraternidade e Tráfico Humano. A campanha da Fraternidade 2014 da CNBB.